todo o trabalho do diabo é quebrar a autoridade de Cristo na nossa vida, né? Ele não se importa se você fala que Ele é teu Salvador, mas Ele se importa que quando você tem a Jesus como teu Senhor, aí Ele se importa, porque Ele sabe que uma vez que você alcançou essa comunhão perfeita com Deus, e Deus é teu Senhor, e Deus pode te guiar pelos caminhos que Deus quer que você vá, porque vamos lembrar que a frase é: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Então nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, nós estamos aqui para cumprir o propósito que Deus tem em seu coração. Eu já notei que ao longo da jornada que muitas pessoas vêm para a igreja e sentam ali nas reuniões e cada um pensa no seu próprio negócio e quer que Deus abençoe seu próprio negócio, abençoe suas próprias coisas, e não pensa como uma igreja, não pensa como o corpo de Cristo, não pensa como o tabernáculo do Deus vivente, e que nós estamos aqui para terminar a obra do Evangelho como uma igreja, e Deus quer tomar esse corpo que é dele e operar a vontade dele para terminar a obra dele. E às vezes a gente senta ali e é um membro de igreja que põe dinheiro na sacolinha, dá uns gritinhos, e Senhor abençoa meu negócio, Senhor abençoa a minha casa, Senhor abençoa a minha família, Senhor abençoa a minha vida, mas não pensa como igreja, como corpo de Cristo, como um povo que realmente está ali para terminar a obra do Evangelho, cumprir o propósito para o qual Deus tem nos chamado, né? Em oração, em testemunho, em evangelismo e operando dentro do dom que Deus nos deu, para que haja o crescimento do corpo de Cristo até chegar à estatura de um varão perfeito, né? Então, quando você olha para esse quadro, tem que lembrar que isso foi uma profecia dita pelo apóstolo São Pedro, e ele tinha chaves do reino. E esse cidadão é o cidadão que entrou para dentro do reino, né? Venha a nós o teu reino. Como é que vive esse cidadão? Esse é o cidadão que está vivendo dentro do reino, né? De acordo com a profecia, venha o teu reino, né? Então, esse reino foi aquilo que Adão perdeu em Gênesis, quando ele se separou de Deus ao descrer na palavra, né? Ele cai da vida eterna, cai dentro do tempo, e o resto você sabe, né? Não precisa ser muito inteligente, é só olhar o mundo, é só lembrar-se do cemitério, lembrar-se do hospital, lembrar-se das guerras, lembrar-se da perversidade humana, lembrar-se de como é que está a família, e você sabe quais foram os resultados da quebra da comunhão, né? E Jesus veio para restaurar essa comunhão, né? Cristo, né? Ele é o elo entre nós e Deus, o Espírito Santo, para nos trazer de volta à eternidade. Amém? Então, que Deus continue abençoando cada coração, e lembrando, né, que semana que vem é a Semana da Ceia, primeiro domingo do mês, e nós estaremos aqui pela graça de Deus. Sexta-feira, nosso planejamento é ter um culto de vigília em Joinville. Vocês estão todos convidados para estar lá com a gente, com um jejum solene, e orar pelas nossas vidas, por nossas famílias, pela obra, pela causa do Evangelho, e buscar essa consagração, porque os dias que estão aí pela frente não são dias bons, né? A igreja deverá passar por um aperto, deverá passar por essa pressão do Concílio Mundial de Igrejas. Teremos que fechar essas portas, porque não será mais possível congregar, e temos que ter cultos clandestinos, e será aquela hora em que Deus trará sobre nós muitos problemas, para que a gente possa clamar pela hora vem Senhor Jesus, né? Quando Deus quis tirar o povo do Egito, Deus teve que colocar problemas em cima dele, porque sem problemas eles não iam clamar para que pudessem ser tirados do Egito. Então Deus envia o seu anjo, envia o seu profeta, e Deus põe pressão, e traz um faraó que pressiona o povo, porque era o tempo da libertação. Então, quando chegar a hora do arrebatamento, Deus vai provocar certos problemas para pôr a igreja em desespero, pôr ela em oração, pôr ela em consagração, para que ela possa clamar pelo arrebatamento da igreja. Isso é Bíblia, né? Então, a gente tem que entender como é que as coisas funcionam, né? Nós nunca vamos sair de um lugar onde nós estamos para um lugar mais elevado, sem que Deus torne esse lugar aqui desconfortável e problemático, e force você a voar
a níveis mais elevados. Às vezes a gente está muito confortável, acha que está tudo muito bem, está com dinheiro no banco, está com a casa mobiliada, está tudo bem, ou glória a Deus, estou abençoado, mas nunca subirá a um nível de fé maior sem que Deus realmente provoque essa emergência, né? Isso é assim, o ser humano é desse jeito, ele tem que estar o tempo todo sendo empurrado, porque ele não vai sozinho, né? Ele não vai sozinho. Até que o salmista diz: Senhor, não me deixe ser pobre para que eu não tenha que roubar, e nem rico para que eu me esqueça de ti, né? Então, às vezes Deus permite certas coisas para nos dar essa pressãozinha, e ela está aí na frente. Esse ano é um ano muito enigmático em certas coisas, em virtude das guerras que estão havendo lá em Israel, a guerra na Europa, e especialmente pela eleição nos Estados Unidos e pelo levantamento em algumas partes do mundo de partidos de direita que estão pregando sobre Deus, pátria e família. É por ali que vai vir o Concílio Mundial de Igrejas, é por ali que serão feitas essas leis, né? Somado a tudo isso, a gente está aí na expectativa da quebra da economia americana, porque foi profetizado que eles chegariam a um nível, que chegaria o dia que as pessoas estariam jogando cédula de dólar dentro do cesto, porque não valeriam mais nada, né? Isso está bem perto, e a hora que isso quebrar, a hora que isso chegar a esse clímax, a gente sabe que é a hora quando se levantará aquela grande mulher na América, que é a Igreja Católica, que vai tomar o controle das finanças mundiais e de toda a economia e tudo mais, e nesse tempo a Igreja já terá ido embora no arrebatamento. Então isso está muito próximo. Alguns países já estão vendendo os títulos da dívida pública, como a China, o Brasil, a Rússia, etc., para se livrar desses papéis, porque eles sabem que a América não vai ter como pagar e vai dar o calote em quem tem esses papéis na mão, né? Não posso explicar tudo com muito detalhe, mas o governo precisa pegar dinheiro emprestado para financiar sua máquina, né? Financiar as escolas, financiar o exército. Então ele pega dinheiro do público, né? Aí ele emite um papel, uma espécie de uma apólice chamado título da dívida pública. Então esse título tem uma promessa de resgate daqui a 10, 20 anos. E a pessoa então compra esse título na promessa de que ela terá lucro de 10, 15, 20% daqui a 30 anos. Então as pessoas pegam o seu dinheiro e investem porque acham que é um dinheiro seguro, o governo vai pagar e assim por diante. Isso no tempo do profeta já está sendo feito isso. E hoje a dívida está impagável, e por isso que os americanos são obrigados a estar brigando pelo mundo todo, fazendo uma guerra aqui, uma guerra ali, para provocar algum tipo de oportunidades, para que elas possam ir tomando mais despojos de guerra para tentar pagar a dívida. E estão lá na Ucrânia, né, estão igual aquele sujeito que atiça o cão, vai, e eles estão por trás, e que está empobrecendo é a Ucrânia, né? Vai acabar a guerra e a Ucrânia vai estar devastada, a América do outro lado do mundo, e a Rússia tomando conta, e o presidente rico em alguma ilha do mundo aí. Eles fazem isso, fizeram na Síria, fizeram na Líbia, fizeram no Iraque, fizeram na África e por toda parte, né? Isso é aquela figura de Acabe tomando as terras de Nabote de maneira ilícita. Sim? Isso é bíblico, é assim que eles agem. Eles são as duas bestas de Apocalipse, uma da terra, outra do mar. As duas trabalham juntas, e isso são poderes do diabo que está aí por trás, né? Agora já está sendo alardeado pela Europa a nova pandemia que está vindo pela gripe, né? O H5N1, que, entre aspas, é a gripe aviária. Já tem 15 países tomando vacinas para vacinar o povo, e na América, e tudo a gente sabe que por trás estão os grandes globalistas, donos de laboratório, para levar o povo a medo, ao caos, né? Vai encontrar a população vacinada, sem anticorpos, e o que vem atrás é morte, de acordo com a profecia. O cavaleiro do cavalo amarelo, o rastro dele era morte, pragas, fome, guerra e assim por diante. Está na Bíblia, só lê lá, né? Nós estamos exatamente nesse tempo do quarto selo, e só há um lugar seguro em Cristo. Por isso, a preocupação em encher-se com o Espírito Santo deve ser de cada um em particular,
né? Cada um buscando mais dessa plenitude, de acordo com a Bíblia. O Espírito Santo não é uma coisa que você tem hoje e terminou, não. Você tem que dar o tempo todo se enchendo, né? É como a figura dos castiçais, que o sacerdote mantinha o tempo todo enchendo esses vasos de azeite, porque eles queimam e acabam. Então, eles enchiam de azeite, limpavam o pavio e sempre enchendo de azeite o tempo todo. Assim somos nós. O que você viveu ontem não vale para hoje. Hoje é outro dia, hoje tem que haver um novo depósito de azeite, hoje tem que haver uma nova limpeza, né? Como a gente sabe que constantemente a gente tem que estar nessa reciclagem. Então, tudo isso é a hora que a gente está vivendo. Nós estamos navegando no mar traiçoeiro, águas traiçoeiras. Nós estamos atravessando uma grande tempestade moral, econômica, social, política, religiosa. E é necessário, para poder chegar lá na frente, ter um farol, ter uma bússola, ter alguém guiando esse barco. Do contrário, ele vai se arrebentar ali na frente, como muitas pessoas já estão jogadas pela beira do caminho, não creem mais em nada, não creem mais em pastor, não tem mais esperança, se desesperaram pela vida. Porque tentaram andar por esse caminho por conta própria, ou seguindo algum falso líder, algum falso profeta, um falso pregador, que prometeu um monte de coisa que daqui a pouco não aconteceu nada, e a pessoa se sente frustrada, desencorajada, desanimada, porque seguiu o líder errado, né? Porque é um tempo de muito engano, e a Bíblia disse que todos seriam enganados, com exceção dos eleitos. Então nós estamos navegando nessas águas turbulentas, né? Por todo dia são lutas aqui, lutas ali, e só há uma solução, é fortalecer o homem de dentro. Fortalecer-se por dentro, fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. Armar o homem de dentro para não ser enganado, para não fracassar, porque nós vivemos no tempo mais enganoso que o mundo jamais conheceu, e tanto é que é chamado de Babilônia, né? A confusão está por toda parte, e atacando as mentes das pessoas, com problemas neuróticos, depressivos, síndromes do medo, síndrome do pânico, e ansiedade, e problemas para ficar acordado, problemas para dormir, e as pessoas em expectativa por conta das pragas e por conta das coisas que estão acontecendo, e assim por dentro. O que fazer? Fortalecer o homem de dentro. Isso é o grande segredo, fortalecer-se por dentro, no Senhor e na força do seu poder. Entendeu isso, entendeu muita coisa, né? Agora, o que está acontecendo no mundo? As pragas estão vindo e está encontrando o povo sem imunidade. Gente vai morrer de gripe porque está fraco por dentro, sem imunidade. A mesma coisa no espiritual. Por que pessoas tropeçam? Por que pessoas desanimam? Porque não estão com imunidade espiritual. Qualquer coisa as engana, qualquer coisa as ilude, qualquer coisa as leva de um lado para o outro e assim por diante, né? São como pessoas carregadas pelo vento, mas uma vez fortalecido por dentro, com seu sistema imunológico forte, veja, Satanás não tem como te derrubar, não tem como enganar, não tem como iludir. Então esse é o segredo que o apóstolo São Paulo coloca na carta de Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então prega o profeta a tempestade que se aproxima. Ela já chegou. Ele pregou há 60 anos atrás. A tempestade que se aproxima. Chegou a tempestade. E nós estamos navegando nessa tempestade. Essa tempestade é essa confusão espiritual. Essa tempestade é o apelo ao mundanismo, ao apelo ao materialismo. Pessoas atrás de segurança financeira quando deveriam estar atrás de uma segurança espiritual, colocando não a sua confiança no dinheiro, porque o dinheiro acaba, mas colocando sua segurança no Senhor e na força do seu poder. Uma vez entendendo isso, vai saber aonde trabalhar. Então nós estamos aí trabalhando para esse poderoso enchimento com o Espírito Santo e saber usar as armas que Deus nos deu para combater o poder das trevas que vem contra nós para nos derrubar. Veja. Amém, amados? Vamos nos pôr de pé, então, e lermos a Bíblia em Êxodo, capítulo 23. Vamos tomar uma pequena escritura.
Entre as armas, né, que Deus tem nos dado para nos fortalecer por dentro e por fora, nós temos um ministério poderoso que nos cerca, que é o ministério de anjos. Êxodo 23. Anjos são espíritos ministradores que são enviados por Deus para nos guiar, para nos proteger e para nos ajudar nessa jornada. É uma coisa sobrenatural. Eu não tenho como explicar isso de maneira muito profunda, mas a Bíblia e a mensagem trazem esse tema de maneira que pode abrir o nosso entendimento. Nós não estamos sozinhos aqui nessa jornada. Nós estamos cercados de seres sobrenaturais enviados da parte de Deus para nos ajudar nessa jornada. Amém. E esses anjos trabalham por nós, pelejam por nós, e você muitas vezes nem entende por que certas coisas, certos milagres aconteceram ao teu redor, é porque havia ali seres sobrenaturais te guardando. Pessoas que não creem em Deus não podem crer em anjos, mas pessoas que creem em Deus podem crer em anjos, porque eles estão por toda a Bíblia, e especialmente aqui no tempo do fim, no ministério do profeta Irmão Branham, havia um anjo, que ele viu esse anjo em forma de um homem, e que estava o tempo todo guiando ele, e esse era o anjo que curava os enfermos. Era um anjo da parte de Deus. E esse anjo operava através desse homem. O anjo não vai aparecer aqui e pregar para mim, mas ele vai usar um homem, e esse homem falará conosco. Isso é profético, e feliz de quem crê nisso, e infeliz de quem tem dúvida. Só o crente é que pode saber que isso está operando a seu favor. Então, entre tantas coisas que Deus fez para nos fortalecer, Ele também enviou anjos para nos guardar pelo caminho. Isso é algo extraordinário, isso é algo poderosíssimo, né? Quando uma mãe traz a sua criança para que o pastor apresente a criança, nós sempre dizemos: Senhor, agora que o anjo do Senhor esteja acampado ao redor dessa criança. Só que esse anjo, ele nos acompanha a vida inteira. Ele não vai deixar de nos acompanhar, porque são espíritos enviados da parte de Deus para servir os que hão de ser salvos. Quem não é salvo não tem isso, mas quem é salvo tem essa grande proteção. Então, entender isso é entender um pouquinho de como funciona esse mundo invisível que está ao seu redor e que você às vezes nem sabe o que está acontecendo, e você sai aqui na rua, haveria ali um espírito para te fazer tropeçar ou para te enfermar, mas o anjo já foi na frente, já abriu o caminho para você passar. Não posso explicar, mas é a verdade, tá? Como é que Israel atravessou o Mar Vermelho? Como é que Josué cruzou o Rio Jordão? Como é que os 3 jovens não foram queimados pelo fogo? Como é que Daniel não foi engolido pelo leão? É questão de fé, é questão de crer. Jesus, depois de ser tentado, passou pelas provações, e vieram os anjos e o serviram. Como é que você vai duvidar de uma coisa dessa? Isso é sobrenatural. Isso é um mundo invisível que opera a nosso favor. Sim, agora, não tem esse negócio de orar para anjo, ter anjinho na cabeceira. Isso é diabólico, isso aí. Nós oramos ao Senhor Jesus e apenas a Ele. E só oramos em nome de Jesus. Porque daqui a pouco está andando com um anjinho na parede, é um anjinho da guarda da minha filha. Não, não é isso. Isso é catolicismo. Esse anjo do Senhor nada mais é do que um enviado da parte de Deus para servir a favor daqueles que hão de ser salvos. Sim, mas eles não têm que ser adorados, não tem esse negócio de adorar anjo. Quando João foi adorar um anjo, o anjo falou: não, eu sou um profeta, adora a Deus. Sim? É importante entender isso, porque há uma doutrina falsa aí de que tem anjinho na parede, anjinho em cima da cabeceira, anjinho não sei o quê. Isso é de idolatria. Não trabalhamos dessa maneira, sim? Mas vamos ler a Bíblia. Êxodo 23, verso 20. E eis que eu envio um anjo diante de ti. Agora Deus falando com Moisés, né? Eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde nesse caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Então veja, qual o propósito de Deus enviar anjos? Para guiar o líder e guardar o líder.
e para que o povo fosse guardado. Lembra de José quando atravessou o Rio Jordão? Quem ele encontra do outro lado? O anjo do Senhor. Qual é a finalidade do anjo? Guiar o povo e guardar o povo. Aquele anjo estaria pelejando pelo povo e guiando o povo. Agora, veja o que Deus tem te dado. Você não está numa denominação. Deus te deu um profeta, guiado por um anjo, para guiar-te pelo caminho e para te guardar até que você chegue na terra da promessa. Que coisa tremenda, deveríamos amar mais profundamente essa mensagem, mais profundamente esse ministério, porque isso é algo profético. Eu vou ler só isso aí, vocês vão sentar. Senhor, aqui estão os teus filhos que amam a tua palavra, amam o teu profeta, e são pessoas com competência para entender coisas espirituais. A Bíblia fala, o homem natural não entende nada, mas o espiritual entende bem tudo. Nós não queremos ser pessoas intelectuais, mas sim pessoas que têm fé. Crer na operação da força do seu poder a favor dessa igreja, Pai. Quando olhamos a Bíblia e vemos os milagres realizados na Bíblia, de seres sobrenaturais operando a favor da igreja. Aquele ser que operou a favor dos 3 jovens, lá na Babilônia, quando foram lançados dentro da fornalha, aquele anjo tirou a força do fogo, nem um fio de cabelo foi queimado. Aquele anjo na cova dos leões, quando os inimigos de Daniel queriam matá-lo, o anjo não chegou, ou não permitiu que os leões chegassem em Daniel. Pai, essas coisas são poderosas. Pai, nós somos pessoas felizes, porque cremos num Deus sobrenatural, que opera aqui no mundo natural, a nosso favor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Assentados, vamos deixar a Bíblia aberta ali, não estava lendo? Vamos continuar um pouquinho. Então, a fim de facilitar o entendimento dos irmãos, Deus envia esse anjo e ele opera através do seu profeta, guiando o profeta para guiar o povo. Ele não tem mais que vir a mim, já veio ao profeta. O que eu tenho é que ficar atrás do que disse o profeta. Pronto, sim? E nós não temos culto de anjos, nós não temos figura de anjo na parede para ficar orando para anjo e anjinho de cabeceira. Isso é coisa, isso é idolatria. Mas eles são reais e nenhum anjo verdadeiro que veio da parte de Deus aceitaria adoração como não aceitou em Apocalipse. Não, eu sou um conservo teu, adora a Deus. É assim que isso opera, para tirar da nossa cabeça qualquer tipo de superstição, qualquer coisa do catolicismo e assim por diante. Sim? Vamos seguir a leitura. Agora veja, vamos ter isso em mente. Qual o propósito de Deus enviar um anjo? Primeiro, para guiar. Olha o privilégio de saber que há um ser sobrenatural te guiando. Que você não está indo às escuras, seguindo um falso líder, um falso profeta. Vamos lembrar que um cego guiando o outro cego, os dois caindo no buraco. Nós não estamos sendo guiados por um cego, estamos sendo guiados por um anjo. E esse anjo foi enviado da parte de Deus para conduzir o povo até a terra da promessa. Segundo, guardar o povo. Guardar de espíritos falsos, doutrinas falsas, do engano, dos perigos que Satanás arma pelo caminho. Veja, nós não temos que lutar contra carne e sangue. Agora presta atenção. Olha o grande propósito de Deus mandar um anjo. Porque nosso inimigo também é sobrenatural. Nosso inimigo também é invisível. Então Deus tem que enviar poderes sobrenaturais para combater um poder sobrenatural que é invisível. Então, entre tantas coisas que a gente tem que buscar essa força, a gente tem que lembrar, eu não quero fracassar, então preciso ser fortalecido. Não quero ser enganado, então tenho que ser fortalecido. Há poderes que lutam contra mim, então eu preciso estar fortalecido. Sim? Amém? Então veja, guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Veja, ele não vai falar comigo pessoalmente, mas já falou através do profeta. Então, quando eu ouço essa voz, ou seja, sua palavra, sua doutrina, seu ensino, não estou ouvindo ao homem que ele está usando, mas é o anjo que está por trás do homem. É mais ou menos como uma trombeta, né? A trombeta por si só, ela não sopra. Tem que haver alguém soprando. Tem que haver alguém tocando.
Sim, então um profeta por si só não pode fazer nada, mas Deus atrás dele, o anjo operando através dele. Sim? Então guarda de diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira. Nós podemos provocá-lo a ira com a nossa desobediência, com a nossa teimosia, com a nossa incredulidade. Veja, não o provoques a ira, porque o meu nome está nele. Veja, lembre-se, vamos lembrar dessa coluna de fogo que apareceu para o apóstolo, para Saulo, no caminho de Damasco. Sim? Veja, Saulo estava com cartas em sua bolsa, de autorização para prender cristãos, né? Hoje seria mandato de prisão, né? Ele era um oficial de justiça com mandato de prisão na bolsa para prender os cristãos. No meio do caminho aparece essa luz, e essa luz é tão intensa, e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem és tu, Senhor? Da luz veio uma voz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ou seja, o nome de Deus estava no anjo. Sim? Esse anjo, veja, é o mesmo Espírito Santo de sempre, operando sempre a favor daqueles que haverão de ser salvos. Aí você vai entender a grande bênção do que foi o anjo Gabriel que visitou Maria. Era o mesmo Espírito Santo. O anjo Miguel de Daniel 12, Miguel peleja pelos santos. Sim, são ofícios diferentes para operações diferentes. Como Gabriel, ele abriu o entendimento. Como Miguel, ele tem uma espada desembainhada para operar e livrar seu povo. Sim, você pode ler sua Bíblia, Daniel capítulo 12. E nos últimos dias, Miguel lutará pelo seu povo. Ele está lutando por nós. Nós não temos condição de fazer ideia de quanta coisa Deus já tem nos livrado e do tanto que vai nos livrar. Você não tem ideia de quantos feiticeiros, macumbeiros, mal olhado, mal agouro, passou pela tua casa e não pôde chegar, porque havia uma proteção de anjos ali. O diabo queria te destroçar nas ferragens de um carro, não pôde, porque ali estava o anjo do Senhor. Ele quis te envenenar com doenças, ele quis te envenenar com comida, não pôde. Agora, isso é para quem crê, isso é para quem acredita. Para poder crer que há anjos, tem que crer que há um Deus. Se não crê em Deus, não crê em anjos. Se não crê em Deus, nem no diabo acredita. O diabo é eu mesmo que faço. O diabo é o mau pensamento. O inferno é aqui mesmo. Espera para ver. Espera para ver. Para ir para o inferno não precisa ter fé. Não precisa ir para a igreja. Para ir para o inferno tem que pagar caro, tem que fumar cigarro, bastante cigarro, bebida, prostituir, adultério. Tem que viver uma vida de luxúria. É muito caro ir para o inferno e é muito barato ir para o céu. É caro ir para o inferno, tem que estar nas academias, tem que esticar para cá, esticar para lá, e tem que encher de borracha, e tem que estar adulterando, tem que andar com bolsa cara, sapato caro, tem que frequentar restaurantes caros, porque é caro ser pecador. E é barato ser um crente, é barato ir para o céu, é muito caro ser um pecador. Então veja, grava isso. Quando nós nos levantamos contra a verdade que esse anjo pregou, nós estamos nos rebelando contra ele e ninguém ficará sem uma consequência. A advertência é essa, sim? Veja, mas se diligentemente ouvires a sua voz. Então tem que haver um esforço diário para procurar obedecer o que o anjo disse. Veja, olha o que disse o Espírito para Josué quando ele atravessou o Rio Jordão. Toma o livro da lei, aquele que Moisés recebeu no monte lá. Pega esse livro, medita nele dia e noite, e tenhas o cuidado de fazer tudo o que está no livro. Não te desvie para a esquerda nem para a direita. Medita. Se você fizer tudo de acordo com o que está no livro, ninguém vai parar na tua frente. Essa é a profecia, é a mesma para nós hoje. Veja, mas se diligentemente ouvirdes a sua voz e fizeres tudo o que eu disser. Olha a Bíblia. Muitas pessoas querem ser abençoadas, mas não obedecem. Querem ser abençoadas, mas estão sempre discutindo com a verdade. Sempre tem um mas, sempre tem uma opinião contrária. O segredo é a humildade. Quanto mais você se humilhar para essa verdade, mais abençoado você será. Por isso que a primeira das bem-aventuranças de Mateus, a primeira é bem-aventurados os humildes de espírito. Porque com a humildade vem tudo atrás. E com a arrogância também vem toda a maldição. Mas pega uma pessoa humilde, que se humilha, que sabe que não é nada, que sabe que é um fraco, debilitado,
que não pode saber mais do que Deus. E o que Deus nos ordena é para o nosso bem. É como um pai que disciplina seu filho, é para o bem do filho, sim? Desculpe. Então veja, mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos. Quem são nossos inimigos? Não é o fulano aqui do lado, não é meu vizinho, não é nem meu cônjuge. Meu inimigo é Satanás. Então Deus pelejará essa peleja por você. Ele tomará a tua causa, ele te defenderá, sim? Inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Então, aqui a gente então toma o que Paulo disse, né? Não temos que lutar contra carne e sangue. Não temos. Não temos que ficar brigando um com o outro, levantar, dando soco, pontapé e pisar na cabeça. Não temos que fazer isso. Nossas armas não são carnais, né? Não dá vontade de chamar um SAMU de vez em quando. Não precisa. Com humildade, com oração, colocando a causa na mão de Deus. Muitas vezes perdendo, muitas vezes dando a outra face, mas Ele tem cuidado de nós. Vejam, aí você vai vivendo a sua vida com paciência, lá na frente você olha para trás e vê os inimigos tudo derrotados. Quem lutou? Não foi você, Deus lutou. Deus pelejou, Deus fez o que tinha que fazer, sim? Veja, porque o meu anjo irá diante de ti. Isso é uma coisa tremenda, gente. Nós estamos veja, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como ele guiou Moisés, guiou esse profeta, que foi um profeta como Moisés. Sim? Veja, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, heveus e jebuseus, e eu os destruirei. Sim? Eles tinham que avançar para dentro da terra prometida, e à medida que fossem avançando, cada inimigo pelo caminho, Deus ia tirando da frente, porque Deus é quem pelejava, sim? Agora, aplica isso aos nossos inimigos, o mundanismo, o materialismo, os nossos sentidos que operam contra nós, a nossa carne que é inimiga de Deus. Deus vai te amadurecendo, Deus vai te dando força, Deus vai te dando mais poder, mais fé, à medida que você vai vencendo cada inimigo que está nessa carne, que quando você era infantil você não conseguia vencer, mas foi crescendo, ficou mais maduro, mais forte, mais corajoso, e cada dia mais da graça sobre você. Sim? Veja, não te inclinarás diante dos seus deuses, sim? Veja, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Nós não temos que andar conforme o mundo, seguindo a sua idolatria, sim? Veja, antes os destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas estátuas. Não pode haver ninguém dentro de nós ou na nossa casa que esteja à frente de Deus. Tudo tem que ser tirado do caminho. Sim? Veja. E servireis ao Senhor vosso Deus. E Ele, olha a graça. Às vezes você vem ao culto e não pensa na bênção que é vir ao culto, para adorá-lo, para servi-lo. Você não está aqui numa sala de aula, aproveite bem seu tempo para orar, para louvá-lo. Aqui você tem toda a liberdade para expressar seu amor por Ele. Aqui é um lugar onde você pode falhar e as pessoas vão continuar te amando. Não vão te jogar para fora, porque todos te amam e assim por diante. Agora, quando você vem aqui, olha, e servireis o Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão. Olha que coisa tremenda. Veja, beberão coisas mortíferas e não lhes fará dano algum. Não vai faltar, Ele vai multiplicar. Abençoarei o vosso pão, a vossa água. Sim, você está sendo abençoado com tudo que você faz. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Está vindo aí a gripe? Não me importa. Outra praga? Não me importa. Outra pandemia? Não me importa. Não é arrogância. Temos um Deus que nos livrará de todas as enfermidades. Amém? Veja, não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Ou seja, eu não vou embora antes que termine o dia, os dias que Deus preordenou para mim. Sim? Veja, e enviarei o meu terror diante de ti, desconcertando a todo o povo aonde entrares.
Lembra de Jericó? Quando Josué entrou lá em Jericó, o povo inteiro, com medo do anjo do Senhor, fechou a porta. Veja, eu não quero que as pessoas tenham medo de mim, mas quero que o diabo tenha medo de mim. Quando eu levantar a minha mão, eu quero que o diabo saia fugindo. Quando eu começar a orar, eu quero que o diabo trema. Essa aqui é a verdade. Eu não tenho que fugir do diabo, ele tem que fugir de mim, sim. Veja, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas, ou seja, nada vai parar diante de ti, nem mesmo o câncer vai parar diante de ti, sim. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus, os heteus diante de ti. Veja, às vezes você pensa que você tem que lutar contra o inimigo. Não, é Deus que vai lutar. É Ele que vai afastar. Às vezes lá no emprego, às vezes lá na vizinhança, às vezes em casa, alguém te perturbando, te maltratando. Não se preocupe. Dê lugar a Deus e você verá o livramento pela mão do Senhor, sim? Veja, aí segue essa leitura. Agora vamos um pouquinho a Hebreus, para tomar só mais uma referência. Hebreus, isso é muito importante, ter isso bem firmado dentro de si, porque as lutas vêm. Nós estamos navegando em águas perigosas, águas tumultuosas. Por toda parte tem os problemas, os escândalos e etc. Agora, como é que eu posso saber que estou sendo guardado? A Bíblia fala que há um anjo para te guardar. Agora, você tem que ouvir a voz do anjo, com humildade, com paciência, não se rebelar. Sim? Veja, Hebreus 1, verso 7. Ou verso 5. Né? Agora, Paulo está procurando provar aos judeus a grandeza de Jesus em relação aos anjos e assim por diante, e logo mostra que Jesus não é apenas um ser qualquer, que ele era o próprio Deus, tá? Então ele vai fazendo uma comparação. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? Veja, um anjo é uma criatura. Um anjo não é maior do que nós. Nós somos maiores. Nós somos filhos. Eles são criaturas. Então não temos que ficar cultuando o anjo, rezando para anjo, tendo anjinho pendurado no carro. O anjo é menor do que nós. São seres enviados para servir a nosso favor, como um criado serve a um senhor. Sim? Veja, e outra vez, eu lhe serei por pai, ele me será por filho. A nenhum anjo Deus disse isso. Você não vai ver Deus tratando o anjo como um filho, mas você, ele te trata como um filho. Veja, e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, agora referindo-se a Jesus, né? E todos os anjos de Deus o adorem. Então, se há alguém que tem que adorar, o anjo é que tem que adorar nós, não nós adorar ele. E quanto aos anjos, diz: o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Sim? Mas do Filho, agora a referência a Jesus, diz: ó Deus. Olha a diferença. Olha a diferença entre Jesus e um anjo. A nenhum anjo ele chamou de filho, mas quando chegou em Jesus ele disse: ó Deus. Está tentando provar, veja, a divindade de Jesus. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amasse a justiça e aborrecesse a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus te ungiu. É difícil isso aqui, né? Deus tem um Deus? Não. É que o maior trabalho que Deus tem para conosco é provar que Jesus é Deus. Que Jesus era a encarnação do Deus que nunca ninguém viu. Essa é a grande dificuldade que Deus tem com o ser humano. Como é que pode ser Deus se nasceu de uma mulher? Não, aquele ali era Deus. Era o tabernáculo onde Deus quis morar ali dentro. Deus, o teu Deus. Sim. Então veja, por isso que ele disse ao diabo: não tentarás o Senhor? A quem que o diabo estava tentando? A Jesus, que era Deus em carne humana. Sim? Veja, com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Aí, né, 2 pontos, né? Paulo ainda argumentando, né, tentando provar. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Então veja, Jesus Cristo acima dos anjos, Jesus acima de qualquer coisa, e igualando Jesus ao próprio Deus.
Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos por os cabelos dos teus pés? Aqui está o ponto. O que são os anjos, então? Você vai encontrar isso no livro de Daniel. Lá é tremendo como que esses anjos visitavam Daniel, como que os anjos pelejavam por ele contra os poderes das trevas. Quando ele começou a orar, e os demônios não queriam deixar as orações passarem, Deus enviou anjos para dissipar aquelas nuvens. Isso é tremendo, querido, uma coisa como essa. Veja, fortalecei-vos no Senhor, onde está a minha força, no poderoso Espírito Santo da minha alma, na fé que tenho na palavra. Além disso tudo, ele envia anjos para abrir caminho na minha frente, para lutar contra os meus inimigos. Você fica quieto, daqui a pouco aquele inimigo está tombado na frente. Quem o derrubou? Deus. O que ele fez? Enviou anjos. É só você pegar ir na internet e assistir lá a Guerra dos 6 Dias. Anjos pelejando a favor de Israel contra o inimigo. Anjos quebrando as rodas das carroças de Faraó e os seus soldados. Anjo colocando-se nas costas do povo. Anjo indo na frente. Irmão, isso é tremendo, amados. Veja, não são porventura todos eles, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quem não é salvo não tem anjo, mas quem é salvo tem anjo. Amém? Somado a esses seres sobrenaturais, vamos a Apocalipse um pouquinho, somado a esses seres sobrenaturais que estão aqui operando nessa manhã, a nosso favor, sim, existem anjos, veja, que são mensageiros enviados para ministrar a palavra para nós. Nós temos, amém? 7 anjos, 7 lâmpadas, 7 olhos, sim, para ministrar a palavra para nós. Quantos creem que é verdade? Por isso esses seres sobrenaturais apareciam para o profeta cada dia, enquanto os selos eram abertos, e depois que os selos foram abertos, os 7 se juntaram e formaram a cabeça de Jesus. É um privilégio muito grande. Deixa os outros falarem, nós sabemos no que nós cremos. E essa é a operação da força do seu poder. Para quê? Para me guiar e me guardar. Amém? Veja, o mistério, Apocalipse 1, verso 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, um anjo da parte de Deus, ministrando através do anjo terreno, para guiar a igreja. Cada era da igreja, cada um desses homens tinha um anjo. Quantos creem? Lembra de Paulo lá na tempestade e o barco afundando? O anjo veio: Paulo, fica tranquilo, ninguém vai morrer. Quem era esse anjo? Se você puder crer, você vai ter graça no coração. Vai ter medo do quê? Você vai andar de noite pelo caminho, aonde você for. Senhor, o teu anjo me guarda, estou confiado, nenhum mal vai chegar à minha tenda. Amém? Você não está seguindo um teólogo, um filósofo. É um homem guiado por um anjo. Eu não sei como é que pessoas podem trocar isso por nada. Trocar isso por um astrólogo, trocar isso por um líder qualquer, meu Deus. Amém? Veja, o anjo das 7 igrejas e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Vamos um pouquinho ao Salmo 91, que todo mundo gosta desse salmo. É o salmo que é mais usado pelas pessoas nas portas da loja. Salmo 91, veja que coisa extraordinária para nos abençoar o coração. Isso aqui é poderosíssimo. Nós não usamos isso aqui como um amuleto, mas nós cremos nisso. Amém? Entre tantas bênçãos que há nesse salmo, vamos ao versículo 9. 91, verso 9, lá no meio da Bíblia, sim? Veja, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio,
o Altíssimo é a tua habitação. Só isso já dá para a gente ter coragem. Né? Onde é que eu habito, onde é que eu moro, onde é que eu me protejo? Sim? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Amém? Veja, escuta, se a gente conseguir se armar disso por dentro, nós não vamos ter medo de nada. As pragas estão vindo aí, e o que mais matou gente foi o medo. Pessoas morreram de medo por causa da mídia, dos governos, etc. Gente entrava nos hospitais, logo era entubada, ensacada e direto para o cemitério. Ninguém podia chegar por perto, muitos morreram de medo. Por quê? Porque não estavam fortes por dentro. Em vez de ter preocupação com luva e com álcool e etc., deveria se fortalecer por dentro. Se tem uma figura da história que eu sempre admirei, foram os crentes primitivos que entravam nos leprosários. Eu sempre admirei essas figuras, de homens cheios do Espírito Santo, que iam lá orar por os enfermos e não eram contaminados, porque criam no sinal. Sabiam que estavam fortalecidos por dentro. A ordem foi dada a esses demônios: não toqueis em meus ungidos. Ora, se há anjo do mal, que você não enxerga, matando gente, e o anjo do nosso lado? É só abrir a cabeça um pouquinho, meu Deus. É só abrir um pouquinho o entendimento e aceitar a verdade. Sim? Veja, porque, agora veja o verso 11, agora já é plural, eu não sei quantos, mas deve ser um monte. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Quantos creem que é verdade? Eu não sei quantos estão aqui nessa manhã, mas deve ser um monte. O Umbanda fala que toda vez que é um culto genuíno, os anjos descem. Deus ordena, desce lá. Por quê? Qual o propósito? Veja, para te guardarem em todos os teus caminhos. Se é todos, é todos. Quando eu saio de casa, quando eu volto, quando eu viajo. Irmãos, que Deus me dê humildade para me manter reverente e temente a Deus enquanto eu viver. Mas nesses 30 anos que eu tenho andado por essas estradas, Deus tem nos guardado sempre. Se vai acontecer alguma coisinha com o nosso carro, acontece na garagem, não acontece na estrada. Por causa que eu sei que Ele está nos guardando, porque eu sei que eu estou no posto do dever, fazendo com amor, com alegria, com temor, com tremor, sim? Amém? Vai guardar o teu filho, vai guardar a tua casa, vai guardar o teu casamento, vai guardar o teu trabalho. Amém? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu não estou transferindo todo o trabalho para Ele, não é isso. Mas eu sei que há coisas que eu não posso fazer nesse mundo invisível, que eu não vejo, mas Ele está vendo. Ele tem seus seres para pelejar a meu favor, sim? Veja, agora aqui está o verso 12, aqui é muito importante. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pedra é confissão. Veja, ele não vai permitir que você tropece em algum ponto da palavra. Quantos creem que é verdade? Eles vão ministrar para você, vão te abrir o entendimento. Esse anjo usará um profeta, esse anjo usará um pastor, vai te ensinar a palavra, vai pregar a palavra, e nada será difícil para ti. Agora, gente que não tem anjo, vai embora por nada. Por nada. Gente que não tem anjos, vai embora por nada. Um amigo meu, pregador dessa mensagem, um pastor, estava pregando esses dias, e dizendo ao povo que os 144 mil judeus vão receber o Messias através de Moisés e Elias, e depois terão que ser mortos. Porque a Bíblia fala que serão mortos como seus irmãos foram mortos. Pois não há de ver que dentro da igreja havia uma família falando: não creio num negócio desse. Qual é o benefício de aceitar Jesus e morrer depois? E foi embora da igreja. Tropeçaram numa pedra. Quer dizer, não tem nada a ver com ele, é com os judeus, mas tropeçaram. E escuta, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Um tropeça numa coisa, outro tropeça noutra coisa, outro tropeça noutra coisa. Tem gente que fica tropeçando até na data de nascimento do Mombrano, na data de nascimento do pai dele, ele fica tropeçando nas questões de família. Agora, para você, não tem nada que você vai tropeçar.
Você acha grande? Eu acho muito grande isso aí. Tem coisa que eu não dou conta de explicar, mas eu não tropeço. Eu posso não entender hoje, mas eu vou seguir em frente. Um dia eu vou entender. Amém? Agora, quem não tem anjo, tropeça aqui, esbarra ali, esbarra lá, e vai embora da igreja e bota a culpa em alguém. Agora, eu quero que você note como que o diabo quis pegar esse versículo e enganar Jesus. Olha como é que o diabo toma a Bíblia e bota, às vezes, uma palavrinha mal colocada no meio, e se a pessoa não tiver Deus para guardá-la, ele engole o anzol com isca e tudo. Agora, o texto diz assim: e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Veja, pedra é confissão, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Tu és o Cristo, né? O Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, cada parte da Bíblia, você crê nela, não tropeça. Não tropeça com nada. Agora vamos um pouquinho a Mateus 4. Vamos a Mateus 4 um pouquinho. Isso é para nos treinar. Nós estamos numa sala de treinamento e Deus está armando o seu exército. Será um super exército capaz de vencer o diabo em cada uma das suas armadilhas. Veja, Mateus capítulo 4, o diabo virá contra nós com a própria Bíblia. E o que ele fará? Ele vai usar um arrazoamento, né, alguma coisa para tentar mostrar que ele tem uma opinião mais atraente do que aquilo que está escrito, ou então mais inteligente do que você possa imaginar, para tentar tirar você do caminho. Olha como é que funciona. Mateus capítulo 4, verso 5. Então o diabo transportou a cidade santa, né, Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, lá na torre mais alta. Sim? Isso aqui está significando posições dentro da igreja. E pessoas que querem ser admiradas dentro da igreja, ou fazer coisas para serem admiradas. Veja, faça um milagre, faça as pessoas crerem em você, conta alguma coisa, e etc. Sim? Veja, esse disse: se tu és o Filho de Deus, lance-te daqui abaixo, porque está escrito. Onde é que ele foi? Salmo 91. Ó, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos. Até aqui tudo certo. Nada de errado agora. Mas onde é que o diabo botou o veneno? Para que nunca tropeces em alguma pedra. O meu aqui está em itálico. Também está em itálico, aquela letrinha dobradinha assim. Veja, não diz alguma pedra, diz em pedra. Qual é a diferença? É porque você vai ouvir pastor dizer assim: aqui a gente faz do nosso jeito. Lá, se ele quiser fazer do jeito dele, não tem problema. Aqui a gente faz assim. Ora, somos ou não somos um corpo de Cristo? E temos o mesmo Deus, uma mesma mensagem, uma mesma Bíblia, até que todos cheguemos à unidade da fé. Mas se tem alguma coisinha diferente, não tem problema. Como que não tem problema? Como que não tem problema? É para que não tropeces em pedra, não alguma pedra. Porque alguma dá a ideia que você pode crer de um jeito, crer de outro, e não tem problema. Cada um faz do jeito que quer. É verdade isso? Nunca foi verdade isso. Deus enviou anjos para que nós crescêssemos todos do mesmo jeito e não tirássemos e nem acrescentássemos nada. Tem 3 coisas que eu não posso fazer: aplicar mal, deslocar ou interpretar a palavra. Porque se eu aplico ela errada, ou eu desloco ela para dizer o que ela não está dizendo, ou interpreto mal, eu já estou fora do quadro. Por isso eu creio de todo o meu coração que quando o anjo disse: aquele que é limpo ficará mais limpo, significa dizer que até a hora do arrebatamento, qualquer coisinha errada em nosso coração será tirada. Porque haverá uma igreja sem mancha e sem mácula. Uma igreja que crê em cada parte da palavra. Nós temos nossas divergências na hora de fazer a comida, na cor da camisa, na cor do carro, etc. Mas na palavra não pode haver divergência. Há uma igreja universal que tem um só profeta, um só Espírito e uma só doutrina. Agora,
Você entende por que é que temos que nos fortalecer por dentro? Olha a Babilônia que está aí. Em quem você vai crer? Porque cada um tem uma opinião diferente. Todo mundo tem uma opinião acerca de tudo, de tudo. Ah, mas a minha opinião é essa. Mas eu... Ah, muito bem. Mas o que é que diz a palavra? Por isso que muita gente já se rebelou contra o anjo e não percebeu. Já andou para cá quando ele foi para lá. Compreende? Então, veja, esse é alguma, né? Então, tomando isso em seu coração, nós estamos marchando. Vamos um pouquinho a Efésios, capítulo 1. Eu espero que eu consiga trabalhar com esse livro de Efésios e entrar cada vez mais profundamente dentro dele. Ainda, só para ter uma citação, né, da mensagem na era de Esmirna, sobre o que eu estou falando agora. Cada um desses 7 anjos tinha um anjo ministrando ele, né, como a gente conhece por Paulo e o irmão Branham, e por isso cada dia que era para abrir um selo, vinha um anjo visitar o profeta, e quando terminaram do trabalho, formaram a constelação, 7 anjos, né? Formaram essa constelação, e eu não dou conta de ver os 7 aí, até eu gostaria de ver os 7, eu só sei que o 7º tinha o peito mais estufado, disse ele, e parecia ser o mais importante do grupo. Certamente era o 7º, né? O mais importante do grupo e o que revelou toda a palavra, né? Isso para mim é extraordinário. Eu, quando vejo alguma pessoa querer ser mais do que o profeta, eu penso, mais um bobo na corte aí. Para mim é mais um bobo na corte. É mais um bobo na corte. Porque o privilégio que nós temos de ter um profeta na nossa frente, guiado por um anjo, e que toda a palavra está aberta para nós. Eu não tenho que abrir a mensagem está aberta, e é a mensagem que abre a Bíblia, né? Compreende? Então, deixa eu tomar aqui um pouquinho. Página 132, só para ficar gravado aí. Então, veja, as 7 eras, como apresentadas em Apocalipse 2 e 3, abrangem toda a duração da plenitude dos gentios. Então, nós entendemos isso, é uma coisa muito séria, né? Quando terminar o tempo dos gentios, né? Então o Espírito se volta aos judeus, né? Onde estarão lá os 144 mil e assim por diante, né? É um tempo profético na Bíblia. Ou todo o tempo no qual Deus está tratando com os gentios para a salvação. Em cada particular era, então cada uma dessas 7, sim, sem exceção, é dita a mesma coisa ao abrir e encerrar a mensagem para a era. Ao mensageiro, né, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, escreve. Né? Então, para cada mensageiro desse, havia um anjo sobrenatural ministrando a palavra para o anjo terreno. Quantos entenderam isso? Ao anjo da igreja escreve. Então, o anjo sobrenatural escrevendo a um anjo natural. Há um anjo sobrenatural que ministrava um anjo natural. Sim? Então há um anjo para cada era. Não é maravilhoso isso? Aí cada uma dessas igrejas aí. Sim? Veja. Pérgamo, escreve. Isso diz aquele, né? Então, isso diz aquele falando através do anjo, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então havia um anjo, o Espírito de Deus, operando através desse anjo, falando com o mensageiro, escrevendo a palavra para cada era. Vai ser para mim um privilégio tão grande andar em cima de uma rocha com tanta segurança. Como é que você vai trocar um homem desse por qualquer pessoa aí fora, meu Deus? Por um astrólogo, filósofo, por um teólogo? Não tem cabimento o negócio dele. Tem que ser cego, né? Verdade? Sim? Note aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era, em cada uma das 7 eras, dirige-se somente a uma pessoa com relação à palavra para aquela era. Porque onde há 2 cabeças já tem 2 opiniões, e aí dá confusão e nunca vai funcionar. Veja, somente um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem a dizer para essa era. Olha que coisa extraordinária, olha que padrão. Deus tem padrão, Deus tem método, Deus não foge do seu método, sim? E esse mensageiro único
é o mensageiro para a verdadeira igreja. Veja, ele fala da parte de Deus às igrejas, através de revelação, tanto a verdadeira como a falsa. A mensagem é, portanto, transmitida a todos, mas embora seja transmitida a todos, os que se acham em seu alcance, a mensagem é recebida individualmente por apenas um determinado grupo qualificado e de uma determinada maneira. Então, veja, muito embora a mensagem é para todos, mas nem todos recebem, sim? Cada indivíduo desse grupo é um que tem a capacidade, olha a palavra capaz, né? Capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Então, não são todos que captam, há um grupo que capta, sim? Aqueles que ouvem não estão obtendo sua própria revelação privada. Nem é um grupo obtendo sua revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Então Deus enviou um anjo para guiar Moisés e o povo ouvia Moisés. Um anjo guiava Paulo, mas era Paulo que guiava os demais. Olha o padrão. Não está você feliz? Amém. Meu Deus! Se eu não fosse crente, eu virava crente hoje. Não tem padrão melhor do que esse, meu. Isso é Bíblia. Olha o que nós estamos seguindo, é coisa séria, sim. Veja, agora não acha estranho que esse seja o caso, porque Paulo estabeleceu esse padrão sob a mão de Deus, e somente Paulo tinha plena revelação para o seu dia, como foi evidenciado pelo seu confronto com outros apóstolos que admitiram que Paulo era o mensageiro profeta aos gentios para aquele dia. Ou seja, Paulo não andou com Jesus, ele veio depois que Jesus Cristo ressuscitou e subiu, né? Vocês conhecem a história, sim? Ele conheceu ao Senhor depois da ressurreição. Ele ficou 3 anos e meio lá no deserto, ouvindo de Deus o que ele deveria pregar. Pode estar lá escrito: o que eu preguei para vocês, não recebi de homem nenhum, mas eu recebi direto da parte. É verdade isso aí? Quando encontrou os apóstolos, Pedro, Tiago e João, você tem a revelação, pode pregar. Ou seja, eles admitiram que ele tinha algo que era verdade, que a doutrina deles não chocava. Como é que você recebeu? Um anjo me visitou. Gente, isso é muito sério, gente. Veja, e observe também pela ilustração que precisa na palavra, que Paulo desejava ir para a Ásia e Deus o proibiu, porque as ovelhas, entre parênteses seus filhos, estavam na Macedônia. E eles, os macedônios, ouviram o que o Espírito tinha a dizer através de Paulo, ao passo que as pessoas na Ásia não ouviram. Eu sempre achei isso aqui interessante. Paulo queria pregar em uma certa região, porque ele era um missionário, para ele pregar o mundo onde ele podia pregar. Mas Deus disse: lá não vai para cá. Ou seja, lá não tem eleito, aqui tem. Por isso há cidades no Brasil que não tem igreja, e não vão ter. Não estou dizendo que algumas ainda não vão ter, mas muitas não têm. Por quê? Deus sabe que não tem ninguém lá. Deus sabe aonde eles estão plantados. Deus sabe aonde é que ele plantou uma semente. E Deus vai atrás dessa semente. Minhas ovelhas ouvirão minha voz. Né? Lembra das 99 no aprisco, que ele foi atrás da perdida? Ele sabia que havia uma e ele tinha 100. Está faltando uma. Onde é que ela está? Eu vou achar ela. Né? É a mesma figura de quando encontraram José no deserto. O que você procura? Eu procuro meus irmãos. Sim? Entende isso aí, né? Agora aqui vem um pontinho, tá? Em cada era temos exatamente o mesmo padrão. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro determinado por Deus numa certa área, né? Então aqui nós podemos ver que o Evangelho vem do Oriente, né, até chegar no Ocidente aqui na América. Então pegou Paulo naquela região ali da Judéia, sul da Europa, e foi subindo com Irineu, Pérgamo, foi indo até a Alemanha com Martinho Lutero, foi à Inglaterra com John Wesley, até chegar na América com William Branham. O sol caminhando de acordo com o Evangelho de acordo com o sol, de acordo com a civilização. Então Deus põe a pessoa naquela área lá, sim, vai estar ao alcance do mensageiro, eles captam a mensagem e são selados e guardados. Vamos ver agora. Por que a Europa hoje é um país, é um continente morto?
além da diminuição da população, as igrejas estão fechando todas. Por quê? Porque o sol já passou por lá faz tempo. Não tem mais nada que encontrar ali. Não, pode revirar que parece um campo de batalha morto. A América já está assim, e o Brasil já também está assim, e o sol está voltando para os judeus. A gente tem que entender como é que funciona. Isso é um privilégio de ter um profeta. Né? Então, Deus é que determina em qual área geográfica, né, ele manda para baixo, olha lá, aquela família lá. Por que, Senhor? Não, eu é que escolho. Muita gente deveria aprender uma coisa muito certa. Não sou eu que escolhi a família que eu tinha que nascer. Foi Deus que escolheu. Da mesma forma é a igreja onde Deus vai me botar. Não sou eu que escolho a igreja. É Deus que escolhe aquela igreja aonde Ele vai me botar. Porque há uma mentira no meio da mensagem que tem enganado muitas pessoas ao redor do mundo. A mentira é, eu posso escolher meu pastor. Mentira! 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 Deus não levantou um homem por causa do povo. Deus não levantou um povo por causa de um homem. Levantou um homem por causa do povo. E aquele homem tem certas características que Deus fez para aquele grupo ali. Deus o colocou ali. Aí vem aquela palavra, mas eu não concordo com o jeito dele, ele grita muito, fala muito alto. Essa pessoa tem que ir para o escritório, junto com o pastor e mais os diáconos. Vamos abrir a Bíblia na carta dos Coríntios. Toda pessoa infantil na fé diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. As crianças na fé estão buscando um pregador de acordo com o seu perfil. Porém, a verdade é, um plantou, o outro regou. E quem deu o crescimento foi Deus. Era o que cada pastor honesto deveria fazer. Mas a gente fica com o ego inflamado. Veio para a nossa igreja. O irmão veio para a nossa igreja. Ele mora lá, mas ele veio aqui. Jesus disse, quem rejeita o que eu enviar, a mim me rejeita. Quem é que escolheu Paulo? Deus ou os homens? Os homens escolheram Matias, mas Deus disse, não escolhi ele. Eu quero aquele baixinho, de nariz torto lá, de temperamento firme, para ser o pastor de Éfeso. As pessoas não entendem o que está acontecendo. Por quê? Elas são induzidas por um demônio para falar e fazer coisas que não deveriam fazer. Eu não escolhi meu pai. Deus escolheu meu pai. Da mesma coisa a minha igreja, da mesma coisa meu pastor. Eu não escolhi o Umbrana, foi Deus que escolheu ele. Jezabel não quis Elias, mas Elias era pastor de Jezabel. As pessoas tomam qualquer coisa e aceitam aquilo sem meditar profundamente. Então, veja, em cada era temos exatamente o mesmo padrão. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro determinado por Deus, numa certa área, e em seguida, a partir daquele mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Então Paulo fala para Timóteo, procura homens instruídos naquilo que eu te ensinei, que possa ensinar a outros. Veja, a luz de Paulo cai na mão do menino chamado Timóteo. Por que não caiu na mão de outro? Mas caiu na mão de um homem que Deus escolheu, sim. Mas é claro que todos aqueles que saem, nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro falou. Esse é o ponto. Recordem
Paulo advertiu as pessoas a dizerem somente o que ele disse. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Eu não estou inventando nada, foi Deus que mandou. Então, o problema é que as pessoas não aceitam o homem que Deus escreveu. Então, elas têm um perfil, né? Olha, eu gosto mais desse aqui. O cabelo dele é mais assim, ele é assim, 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 ele é mais simpático, ele vai na minha casa, ele toma café comigo, ele não deixa ele me visitar no meu aniversário. As pessoas escolhem um perfil, como elas acham melhor, e rejeitam o conteúdo da palavra. Sendo que o mais importante é o conteúdo da palavra. Mas elas vão atrás de um homem para depois se decepcionarem com um homem, porque não tem homem que não falhe. Verdade. E o problema é esse, né? As pessoas, o pior erro que Israel cometeu foi chamar Saul e rejeitar Samuel. Samuel era o projeto de Deus, Saul era o projeto das pessoas. No que deu depois. Às vezes demora 30 anos para acontecer o desastre, mas acontece. Verdade. 30, aí quando tudo está arrebentado, aí a pessoa cai em si, meu Deus, a mancada que eu dei. Sabe o que acontece? Não creio mais em pastor, não creio mais em Deus, não creio mais em igreja, não creio mais em nada. Porque rejeitaram o projeto de Deus. Sim? Veja, porventura saiu entre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Então, eles acrescentam aqui, ou tiram ali, e logo a mensagem não é mais pura, e o avivamento se extingue. Quão cuidadosos devemos ser em ouvir uma voz, porque o Espírito tem apenas uma voz, que é a voz de Deus. Paulo os admoestou a dizerem o que ele disse, assim como fez Pedro também, ele os advertiu do que tinha dado por revelação. Quão importante é ouvir a voz de Deus por meio de seus mensageiros, e então dizer o que lhes foi dado para dizer às igrejas. E aí é onde nós temos que lutar e permanecer firmes com essa mensagem e dizer somente o que disse o profeta. Porque ele era guiado por um anjo. Sim? E essa é a coisa mais importante. Então vamos a Efésios um pouquinho, só para tomar isso aqui rapidamente. Vamos tomar isso. Eu quero salientar esse ponto, né? O ponto é esse: fortalecer-se por dentro, fortalecer o homem interior. Como é que eu o fortaleço? Através de fé na sua palavra, através do poderoso batismo com o Espírito Santo e me alimentando com a mensagem do anjo para aquela hora. Posso ouvir um amém? O que seríamos nós se só lêssemos as cartas de Paulo sem a mensagem do sétimo anjo? Muito embora Paulo está certo, mas quem é que tem a luz para hoje, senão o anjo para a era de Laodiceia? O sétimo anjo, que conhece o dia, conhece a profecia, conhece quais eram as promessas para esta hora. Sim. Então veja, verso 16: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então é uma oração que você pode fazer todo dia, não cesso, né? Não paro, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Sim? Veja, porque isso que eu vou ler agora só pode ser alcançado por oração, tá? Efésios 1:16. O que eu vou ler agora, escute-me com atenção, o que eu vou ler agora só pode ser alcançado com oração. Ore nesse sentido. Por quê? Porque vamos repetir, os 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que, qual o motivo? Por que ele orava? Qual a sua meta? O que ele queria conseguir? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento. Então aqui entra um princípio profundo, né? Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida. Então há na palavra o espírito de vida. Porque a letra vai matar, mas se você pegar o espírito que está na palavra, ela vai vivificar o seu corpo mortal. Olha, vos dê em seu conhecimento, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Eu quero ler, mas quero receber os efeitos daquilo ali. Sabedoria é saber viver. Saber viver. O que eu tenho que fazer de certo hoje? Revelação é o que fazer. Sabedoria é como fazer. Então eu tenho que ter a revelação de o que fazer e do como fazer. Veja,
Agora veja, tendo iluminados. Então veja, os olhos do vosso entendimento. Veja, dentro de você há um homem interior, que se não for Deus, ele é cego, né? Laodiceia está cega, miserável, pobre e nua e não sabe. Então Deus vai no homem de dentro e ilumina o homem de dentro. Veja, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Uma das coisas mais preciosas é saber que você é vocacionado para ser crente, vocacionado para entender a palavra, vocacionado para andar nesse caminho, né? Vamos dizer, a Júlia é vocacionada para a música, ela nasceu com dom, e ela vai se aperfeiçoando. Mas se botar eu ali, é até uma tristeza, eu vou quebrar a tecla e não vai ter jeito, não tem vocação, não consigo juntar as notas. Então nós como crentes viemos ao mundo vocacionados. Me entende? Veja, o mensageiro vem a um certo grupo, sim, que tem habilidade para entender o que disse o mensageiro. Somente aquele grupo tem vocação, os outros não têm vocação. Os outros vão rejeitar, mas você tem vocação para ouvir o que o anjo disse. Você compreende, isso é como nota musical, você encaixa tudo, vibra. Vocacionado, sim? E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? Veja, Deus tem trazido você para a tua terra. Qual que é a tua terra? Batismo com o Espírito Santo. E Ele vai introduzindo você para dentro da tua terra, te dando as virtudes da estatura de um varão perfeito, te colocando dentro do reino, para que a vontade de Deus possa ser feita. Amém? Glória a Deus. Veja. E qual a sobre excelente? Não só excelente, mas sobre. Olha, teria que ficar aqui a semana toda. Sobre excelente grandeza do seu poder. Olha, eu só falei sobre o Espírito Santo, fé na palavra, falei sobre anjos hoje, mas tem muito mais coisa que está nos fortalecendo, que Deus deu para equipar o crente. Por isso, à medida que a gente assimila isso, põe em prática, veja, não tem demônio no inferno que você não pisa na cabeça dele. Cada tentação, cada pecado, cada mundanismo, cada materialismo, cada feitiçaria, você foi feito para dominar aquilo. Não estou querendo me exaltar, não é isso. É a sobreexcelência da grandeza do seu poder. Não é meu, tá? Ó, veja, do seu, onde é que está aqui? Do seu poder sobre nós, os crentes, né? Veja, os que cremos, então não é para gente que tem dúvida, não é para gente que está toda embaraçada, mas os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então há poderes operando a nosso favor, dentro de nós, ao nosso redor, na nossa frente, na nossa retaguarda, por toda parte, há forças. Entendeu isso? Você ganha tranquilidade, ganha paz, e acaba a aflição, acaba o medo, porque você sabe que você está armado com as melhores armas que você poderia ser armado. Você tem visão noturna, você tem proteção contra a bala, você tem GPS, você tem raio laser, você tem bomba atômica, você tem tudo. Amém? O seu sapato não molha, a sua roupa é impermeável, você é invencível. Porque a maior parte das batalhas são perdidas, porque a pessoa tem dúvida, a pessoa está toda confusa, não sabe no que crer, ela facilmente se amedronta, porque o trabalho do diabo é levar a pessoa a não crer na arma que ele tem. Assustar a pessoa, né? Veja, seguindo. Então, segunda operação na força do seu poder, que manifestou em Cristo. Então, isso aqui é uma coisa poderosíssima, eu não vou nem entrar hoje, mas é tremenda. Uma outra força que opera sobre nós é o poder do Espírito de Deus para vivificar nossos corpos mortais. Deus está vivificando o corpo das nossas irmãs e dos homens pelo poderoso Espírito que vivificou
o corpo morto de Jesus na sepultura. Lá estava um corpo morto, gelado, frio, duro. E antes de apodrecer, entra nesse corpo o espírito de vida e faz ele viver. Uma vez entendendo isso, a mensagem desse anjo de Apocalipse 17 veio para vivificar nossos corpos mortais e trazer esse corpo em obediência à verdade da palavra. Sem esse poder para entrar no seu corpo, não tem como conseguir obedecer a palavra. Mas se entra, tem poder. Como é que eu conseguiria vencer o mundo sem essa mensagem? Não tem como. Na mensagem há um poder para vivificar seus corpos mortais. Veja que manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos. Aqui já é Romanos 8, né? E pondo a sua direita nos céus. Você tem uma parte sua que é chamada tua teofania, que você agora não tem contato com ela visivelmente, mas é uma parte sua que está lá nos céus. Quantos creem que é verdade? Creem que é verdade? Há um pedaço seu lá. E aquela força também influencia essa aqui. Posso ouvir minha teofania falar. Ela vem, porque aquela parte lá não caiu. E aquela parte lá está influenciando essa aqui. Oh, meu Deus. Olha, já chegamos em algumas coisinhas mais. Na força do seu poder. Você falou, não. Agora já foi demais. Espera um pouquinho aqui. É fácil de explicar isso aí. As mulheres vão me entender mais do que os homens. Quando elas estão gestando, ao redor delas vem da parte de Deus uma teofania que fica ao redor dela e ela começa a fazer um monte de coisa que nunca fez. Fica enjoadinha, com vontade de comer, beber até gasolina. Não sei como é que pode. E quer picolé de milho verde de noite quando não tem milho. E a gente tem que arrumar milho verde. Estou dando um exemplo, só brincando, só fazendo graça. Ou seja, aquela mãe e aquele pai formaram um corpo. Sim? E desce do céu um ser ordenado por Deus e fica 9 meses ao redor daquele corpo, esperando a casinha ficar pronta. Quantos creem que é verdade? Quantos creem que é verdade? Se é um menino de cabelo loiro, a mãe tem que comer certas comidinhas, porque vai fazer aquele cabelo ficar loiro e aquele olho ficar azul. É verdade? Quantos creem? Sim? A mãe tem vontade de comer abacate, porque a criança necessita de algo que tem no abacate. Maçã, porque aquele corpinho está clamando por algo. Sim? Quantos creem que é verdade? Ao redor de você há uma teofania. Pela palavra, que nunca caiu. E aquela teofania clama pelo quê? Pela palavra, mais palavra, mais palavra, mais palavra. Porque há um ser sendo produzido, há um corpo te esperando, há um corpo para ser, aonde você vai entrar dentro desse corpo, que é chamado de corpo glorificado e que é feito pelo poder da palavra. Quantos creem que é verdade? Oh, eu não acredito. Veja, Deus mandou o 7º anjo para desvendar todos os mistérios. Sim, ele sempre achou que a gente morria e era uma nuvenzinha andando por aí. Sim, até que a mulher dele morreu e ela parte para o outro lado. E ele então, naquela angústia de querer vê-la, Deus abre as dimensões e ele vê ela do outro lado. Quantos creem que é verdade? Como é que ela estava do outro lado? Uma jovem de 18 anos, com o mesmo cabelo castanho e mesmo o olho castanho com a qual ele havia casado. Sim, é verdade? De repente passa uma moça. Oi, papai. Ele levou um susto, nunca teve uma filha. Eu era Sharon, que você sepultou lá. Assim. Agora a pergunta é, quem vem primeiro? Esse corpo ou aquele lá? Aquele lá? Aquele veio pelo sexo? Não, veio pela palavra. Sim? E como é que ele encontrou a mesmíssima mulher do outro lado? Isso abre um grande mistério, que Deus junta um homem e uma mulher aqui embaixo para fazer um corpinho que está na imagem daquilo. Porque diz a Bíblia, as coisas que foram feitas por aquilo que não se vê. Se aqui tem uma árvore, do outro lado também tem uma árvore.
É melhor você acreditar. É melhor você acreditar. Amém? Porque até o cavalo dele foi lá, até o cachorro dele foi lá. Ô Pai, é melhor você acreditar, porque há uma força operando em você. Fique feliz por isso, porque você tem fome, porque é uma teofania feita pela palavra, que clama pela palavra, sim? Por que as pessoas que partem para o outro lado não querem voltar? Porque elas entram no estado da palavra, e no estado da palavra elas sabem tudo. Por que é que Jesus sabia tudo? Porque ele veio ele largou a teofania lá e veio direto para o corpo de carne. Sim, ele era a palavra feita carne. Disse uma banda, você contornou sua teofania e veio pela sua via sexual. Mas quando você parte desse corpo, você volta para a teofania. E um dia aquela teofania vai descer e colher os 16 elementos e formar o corpo glorificado. Mas são coisas que só um dia nós vamos entender. São coisas muito profundas. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Que Deus nos ajude. Veja. E com a sobressalente grandeza do seu poder, já li sobre isso, e que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e pondo-o à sua direita nos céus. Agora aqui vem um ponto, tá? Aqui que você tem que deixar entrar para dentro agora. Porque se o homem de dentro está forte, ele tem revelação, ele tem entendimento, ele está iluminado, ele tem espírito de sabedoria e de revelação, ele sabe como se comportar em meio a qualquer tipo de obstáculo, de lutas, etc. Porque ele sabe o que lhe cerca, sabe como Deus está operando, sabe tudo que está operando a seu favor. Sim? Amém? Veja, acima, olha, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Tem uma parte sua que está sentada lá em cima, em lugares celestiais, em Cristo. Essa parte lá gera influência nessa aqui. Veja, acima de todo principado. Então lembra lá de Efésios 6? Lá? Todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Vejam, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, Deus, através de você, vai pisar a cabeça da serpente. Amém? Ele está operando através de você para destruir todo o poder das trevas, porque Ele está acima de todo o poder. Agora, deixa eu ler aqui para vocês uma pequena experiência do Mombrana que eu acho extraordinária. Tem várias mensagens com esse mesmo título, o anjo de Deus, como o anjo veio a mim, ouça a voz do anjo e assim por diante. Mas essa aqui tem algumas coisinhas interessantes, não vai demorar muito, tá? Ele está tentando explicar para o povo algumas experiências que ele está tendo com um anjo, só para você ter uma noção de como é que isso operava. É muito grande, eu não posso explicar, nunca vi nenhum anjo. E para falar bem a verdade, não precisa. Eu creio que há, creio que ele me guia, creio que ele está aqui, porque bem-aventurado quem não viu e creu. Sim. Mas eu conheço um anjo, que é um anjo terreno, chamado William Branham, dirigido por um outro anjo sobrenatural, e creio que também é um anjo da igreja local. Sim, amém? Glória a Deus por isso. Agora veja. O irmão vai falar algumas coisinhas aqui interessantes. Vamos ver se a gente consegue entender, tá? Eu tenho que tentar... Ele fala de vários testemunhos, tal, mas ele vai contar um interessante sobre a aparição do anjo. E, amigos, se eu tivesse tempo, eu poderia contar por semanas e semanas, e não contar a terça parte do que o anjo, né? Eu o vi fazer. Das grandes e poderosas coisas. E durante a noite, não sei bem qual, fiquei pensando no que ele gostaria que eu lhes contasse sobre algumas coisas que ele fez só para testemunho. Mombando o tempo todo, tira a glória dele e aponta para o anjo o tempo todo. Não era ele, mas era o anjo. Veja.
E ele disse, e eu creio que nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho, não é certo? E ele é o sumo sacerdote do nosso testemunho. Então, às vezes, eu incentivo as pessoas a darem testemunho, porque é muito importante contar o testemunho. Isso exalta Jesus, ele eleva a fé de pessoas e traz ele para o centro, sim? Veja, então nós caminhamos, eu caminhava pelo quarto, né? E eu tinha esta Bíblia aqui, que a igreja me deu antes de ir para aquela campanha, quando eu comecei, depois que o anjo apareceu. E meu irmão subiu naquela noite e me deu 2 balas que ele conseguiu. O irmão não gostava muito de bala de canela. Agora, por favor, amigos canadenses, não tome isso pelo lado errado. Alguns dos mais leais amigos que eu tenho estão do outro lado da fronteira, no Canadá. Tão leais o quanto podem ser e amáveis. Mas eles não têm coisas como nós temos aqui nos Estados Unidos. Eles não as têm em lugar algum no mundo, né? Como nós temos aqui. Nós temos coisas com que fazer. Nós temos os melhores carros, nós temos o melhor de tudo. O problema é que nós somos tão indignos disso. E eles não têm os ingredientes para colocar nas suas balas, falando dos canadenses, né? E nós conseguimos um punhado de balas no Canadá. E eram horríveis. Alguma coisa, amido. E é claro, eles têm boas balas, mas nós acabamos comprando umas que eram ruins. Agora escuta com atenção como é que o anjo operava. É um detalhe que me chamou muita atenção. Então, Howard, que era o irmão dele, me disse, Billy, e ele disse aquilo sem o irmão Baxter ver. Ele disse, prova essa bala aqui. Você pensa que as balas lá de Príncipe Alberton são ruins? Ele disse, prove se você quiser um pouco de amido. E eu disse, coloque aquilo na mão e disse, tudo bem. Ali, desculpa, coloquei aquilo na mão e disse, tudo bem. E ele estava tentando me tirar da unção, você sabe, me sacudir um pouquinho. Então nós fomos para dentro do quarto e eu coloquei as balas na mesa. Agora, note como que, às vezes, uma coisa tão insignificante, mas Deus está usando aquilo para operar algo. Eu achei isso aqui impressionante. Presta bem atenção. O irmão dele lhe dá 2 balas. Ele põe a mão e fala, tudo bem. Ele pega a bala e põe em cima da mesa. Às vezes você tem coisas dentro de casa acontecendo e não sabe o que está acontecendo. Mas Deus está operando. Eu caminhei, coloquei a Bíblia lá e fui para a janela. E olhei lá para fora. E lá estava um soldado finlandês. E todos eles caminhando pelo parque, falando sobre o culto. Você sabe, e falando. E um contando como ele viu uma pessoa curada. E eles encheram as ruas vindo do auditório. E eu fiquei lá. E eu olhei lá longe, nas montanhas por onde os russos vieram bombardear os finlandeses, quando eles estavam em guerra. E eu olhei para elas lá e disse, ó grande Jeová, quão maravilhoso, olhando para as montanhas, né? Quão maravilhoso tu és, tuas obras são insuperáveis. E eu disse, quão glorioso, como eu te amo pelo que tu estás fazendo aqui. Assim que eu coloquei meus pés no solo europeu, o Espírito Santo raramente me deixou, ficou perto noite e dia. Os ministros vão lhes dizer a mesma coisa. E se estivéssemos no centro da cidade, eu diria, agora, quando nós voltarmos para o hotel, vai ter um homem parado de um lado, vestido com roupa cinza, e ele vai tentar fazer com que eu suba as escadas e ore por uma mulher, e bem na esquina haverá 2 mulheres vestidas de preto, e elas vão me encontrar assim. E você vai ver uma cadeira de rodas nesse corredor, e essa pessoa vai ser curada, e continuando, onde quer que eu fosse, visões aparecendo a todo momento assim, como estava acontecendo. E então eu estava louvando a Deus em pé, e eu disse, ó grande Jeová, quão grande tu és. E eu disse, como eu te amo, ó, quão maravilhoso. Sabe, às vezes as pessoas, eu tenho pensado isso, acho que umas 2 semanas nesse assunto. Às vezes as pessoas não conseguem admirar a obra de Deus, uma montanha, o pôr do sol, não conseguem admirar uma flor, não conseguem admirar o sol, o céu azul, não conseguem. E não acredito que há um Deus verdadeiro. Mas quando chega numa cidade, vê lá um edifício, oh, que obra de arte. Oh, viaja daqui para Paris para ver uma torre, oh,
Aí vem um carro moderno, nossa, quanta tecnologia. O cara que fez tem que ser um gênio. Quer dizer, exalta um cientista, exalta um cabeleireiro, exalta, oh, que coisa, olha que arquitetura, você viu que detalhe? E não consegue fazer um capim, fazer uma formiga andar. Eu sou um profundo admirador do ser humano. A constituição física. Você já parou para imaginar? Uma pessoa sai na rua e ela se autogerencia, ela escuta, ela vê, ela sente o cheiro. Ela entra dentro de um carro e os carros não se chocam. Ela pensa, ela cuida de si mesma. Quem fez uma coisa como essa tão perfeita? Mas aí vem um robô. Ó, você viu? Olha a pele da mulher. Parece pele humana. Ele já consegue pensar sozinho. Uns besta quadrados. E as obras de Deus. E o orvalho que cai pela manhã. Eu vibro quando o céu amanhece azul e o sol. Que vontade de viver que me dá. Me dá uma vontade de viver. Veja. E lá louvando a Deus. Eu abri meus olhos assim e eu vi alguma coisa a fazer. Como que andando no chão. Tic, toc, toc, toc. E eu olhei lá estava ele. E bem do meu lado ele olhou para mim e disse, veja, sobre o anjo, né? Ele é um homem forte, 1,90 m, mais ou menos 90 quilos, o cabelo vem nos ombros dele, esse é ele. Você já imaginou se a graça de ser dirigido por um ser sobrenatural? Você já imaginou? Eu não faço ideia, eu não faço ideia a grandeza que é isso para nós, ter um líder, um profeta guiado por um anjo, que existe um homem igual a nós. Sim? Veja, bem escuro, cabelo pelos ombros, e um olhar manso em sua face, e seus braços cruzados. Eu sempre quis ter esse olhar manso e falar manso. E seus braços cruzados, roupa branca. Quem fez a roupa dele, será? Será que tem alfaiate do outro lado? Será que de onde é que vem essa roupa branca? Será que tem alfaiate do lado de lá? Veja, ele parou lá, olhou para mim, ele virou sua cabeça assim e olhou para a mesa. Olha, escuta esse detalhe, como é que o anjo operava. E às vezes acontece coisinha na nossa vida, a gente não consegue ver que é Deus ali. E o anjo está agindo. O anjo olhou para a mesa. Quando eu olhei para a mesa, estava colocado lá um vaso, mais ou menos desse tamanho. E como aquilo apareceu lá, só Deus sabe. Mas lá estava um vasinho parado, na mesa lá. Quem botou, eu não sei. Escuta, já vou terminar. Eu já estou pregando também desde ontem à noite, pregando desde sexta-feira no culto de jovens. Isso é coisa tremenda, gente. Isso aqui são pequenos detalhes que você leva para a sua vida. Eu tenho tentado olhar para pequenas coisas na minha vida e tentar entender Deus em cada passo que eu dou. Nem sempre eu dou conta. Veja, e ele virou sua cabeça assim, olhou para a mesa, e quando eu olhei para a mesa, estava colocado lá um vaso, mais ou menos desse tamanho. Como aquilo apareceu lá, só Deus sabe, mas lá estava um vasinho parado. Agora, aquilo não foi visão. Agora, eu sei o que é uma visão, eu devia saber. E eu sei o que é quando o anjo está lá. Ele não é uma visão, ele é tão real quanto qualquer outra pessoa. E aquela luz está sempre sobre ele, girando ao redor desse jeito. E ele está aqui agora. E eu sei que ele está aqui, eu sinto ele. E ele parou lá e disse, o que é aquilo? Naquele vaso estavam 2 pequenas flores de Páscoa. Uma pequena florzinha dentro do vaso. Eu não sei como vocês chamam aqueles narcisos, mas eles brotam na primavera. Pequenas flores amarelas, você sabe. E nós as chamamos de flores de Páscoa lá na nossa região. E uma delas estava colocada ali desse jeito e a outra estava caída desse jeito. Então, uma florzinha em pé, a outra estava caída.
E uma estava inclinada para o norte e a outra para o sul. Agora, não sabia naquele momento, que era a mesma posição que os dois meninos tinham caído. Porque tinha que haver uma representação. Uma flor caída para um lado, outra flor caída para o lado. Estavam representando duas crianças que estavam precisando de oração. Quantos estão entendendo? Um foi atingido desse jeito, o outro para o norte. E foi arremessado e esmagado debaixo do carro. Duas crianças. E o outro, o paralama o atingiu quando o carro virou e jogou o menino contra a árvore no outro lado. E esta outra aqui embaixo, era todo o caminho abaixo. E eu olhei esta aqui, à esquerda, estava fazendo um barulhinho. E ela estava deitada. E ele disse para mim, o anjo, né? O que foi que o seu irmão deu a você? Eu disse, 2 balas, Senhor. O anjo disse, coma-as. Eu peguei uma bala e coloquei na boca e comecei a mastigar. Tinha um gosto delicioso. Eu engoli. E quando eu engoli, alguma coisa fez, né? Uma banana. E aquela flor que estava inclinada para o norte, desse jeito, se levantou. Ele comeu a bala, a flor. E esta outra começou a fazer tu. Ele disse, coma outra. Eu peguei a outra e foi a coisa pior sabor que eu jamais havia colocado na boca. Eu a tirei da boca desse jeito. E ela começou a fazer tu. Ele disse, come essa aí, ou esse menino vai morrer. Me explica isso? Eu não sei te explicar. Eu só sei que todas as coisas contribuem, até uma bala mal feita, amarga, que o irmão deu para ele. Era amarga, porque está representando a morte. Vê? Meu Deus, isso faz a gente estremecer. Eu estou querendo ficar mais crente hoje. Glória a Deus. Eu a coloquei de volta na boca e comecei a mastigar bem rápido e engolir. E assim que eu engoli, ele disse... Aí as duas ficaram em pé desse jeito. Ele olhou para mim, inclinou a cabeça, e aquela luz foi rodando e não estava mais no quarto. E eu corri, chamei o irmão Baxter e todos eles que estavam lá, e eu disse, chame a mulher depressa, assim diz o Senhor, o menino vai viver e não vai morrer. Você vai seguir um psicólogo? Vai seguir um teólogo? Ou vai seguir um homem guiado por um anjo? Não te rebele, faça tudo que o anjo mandar você fazer. Eles tentaram chamá-la várias vezes naquele dia e o médico tinha desistido do menino. Então ela foi aquele pequeno telefone. Você deveria ver como são os telefones lá. Oh, que coisa, você coloca uma coisa pequena no ouvido e gira a manivela. E ela ligou na casa dos pais, os pais foram chamados para irem para o hospital e o bebê estava morrendo. Contacte com o hospital e diga à mãe, assim diz o Senhor, amigos, eu não posso errar nisso, eu não posso. Eu disse, o bebê vai viver sem importar com o que o médico disse. Então eu disse, diga à mãe que a visão veio. E ela ligou ao hospital e a mãe veio atender o telefone e ela disse, irmão Brana. Eu disse, assim diz o Senhor, seu bebê vai viver. A mãe disse, quão bem eu sei disso. Cerca de 2 minutos atrás, ele levantou, voltou a si, está normal agora. Nós vamos levar para casa. O que eu estou tentando salientar, não era uma Brana que operava o milagre, era o anjo. Essa quando fala sobre aquela que o lírio cresceu. Tem cada coisa aqui dentro. Eu sei que vocês amam a mensagem. Amém. Vamos seguir um psicólogo, um psiquiatra, vamos seguir um homem que era guiado por um anjo. Isso aqui é para botar fé em nosso coração. Eu podia ler mais coisas, tá? Tem mais coisa aqui que é tremendo. Tremendo. Eu vou contar uma rapidinha. Isso aqui eu vou contar sem ler, tá? Tá aqui o que eu ia ler, mas vai demorar muito. Ele estava numa filha de oração e ele estava orando por uma mulher. De repente ela entra em transe assim. O olho dela fica fixo. E o mano percebeu que ela não estava mais ouvindo ele despediu ela e
e foi orar por outro enfermo. Aí quando ela chega em casa, ela foi contar para o marido quem era aquele homem que estava lá junto com o profeta. Ele falou comigo. Ele tinha cabelo preto, um homem de 1,90 m, 90 quilos. E o marido falou, mas não tinha nenhum homem. Tinha sim, senhor, porque eu vi ele lá. Aí quando o marido contou para a Bruna falou, esse é o anjo do Senhor. E o anjo falou com ela, você vai ser curada. O que eu estou tentando dizer, não vamos cultuar nenhum anjo, não vamos exaltar o William Branham. Era o Espírito de Deus que está aqui nessa manhã. Porque agora você tem que ter uma fé maior do que aquela lá. Bem-aventurado quem não vê, mas crê. Nós temos que nos debruçar mais em cima dessa mensagem. Ler mais ela, reler de novo, ler de novo, para fortalecer o homem de dentro. Vamos nos pôr de pé. Deus nos ajude. Amém. Vamos orar. Então nós temos a Santa Ceia semana que vem, se Deus nos der graça. A irmã Rosângela estava no culto lá em Blumenau ontem à noite. E até fiquei com medo que ela estava dormindo no culto. Mas deu conta de chegar em casa. Está muito cansada, passou o dia inteiro estudando, estava estudando hoje de novo. Mas essa é uma vez por mês, né? Mas logo ela vai estar aqui com a gente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que essas coisas aumentem a nossa fé. Elevem nosso coração ao nível de fé perfeita, meu Pai. O Senhor tem fortalecido a sua igreja por dentro, por fora, com a palavra, vivificando nossos corpos mortais, enviando anjos para trabalhar por nós e nos trazendo essa fé poderosa, a fé que vence o mundo. E obrigado porque não foi aos anjos que o Senhor tornou herdeiros. Deus não mandou nenhum anjo controlar a terra. Deus botou seu filho e deu a ele todo o domínio. Ele perdeu isso lá em Gênesis, mas Deus enviou o Espírito Santo para ligar o homem de novo a Deus, para tornar essa comunhão perfeita e voltar ao Éden restaurado. Confirma a tua palavra em cada coração, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, leva-nos a esses lugares profundos da palavra, e agora encomendamos a viagem de todos até sua casa, no poderoso nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, faça a sua oração. Amém. Senhor Jesus Cristo, eu unjo tua filha com azeite, e esse mesmo anjo está aqui, o Espírito Santo, o mesmo Deus, Pai. Concede-lhe a bênção que ela está pedindo, concede-lhe essa graça, pois tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente.